Olá, boa noite. Começando mais uma live do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria. Um privilégio estar aqui de novo, nos 18 anos, né, que o Programa de Educação Fiscal de Santa Maria comemora esse ano. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives para falar sobre a destinação do imposto de renda. E cada noite a gente tem trazido parceiros e representantes das instituições que são beneficiadas com esses recursos. E hoje eu estou trazendo aqui dois grandes amigos, né? O Elionai, que é o coordenador do curso de contábeis da Fadisma, e a Virgínia, que é uma representante da turma do IC. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, é um privilégio para mim. Admiro muito os dois, já conheço-os há algum tempo, né? Então, sejam todos bem-vindos para que a gente tenha uma noite bem produtiva, com bastante conhecimento. Então, vou deixar o Leonardo se apresentar. Bom, quero dar uma boa noite a todos, então. Boa tardinha, né? Bom fim de tarde a todos que estão nesse momento nos acompanhando nesse momento ao vivo aqui nessa live. Sei que é uma grande satisfação estar junto aqui com a Rosaura, divulgando essas questões que são atinentes à educação fiscal. A gente já tem participado de alguns eventos, alguns momentos, algumas situações que são geradas em prol desse processo todo de educação. E estar junto com a Virgínia aqui também é muito bom nessa noite, para poder trazer alguns comentários, algumas questões que são relativas a tudo isso. Nós trabalhamos como professor ali na Fadisma, né, na coordenação do curso de Ciências Contábeis da Fadisma, e temos grande alegria, grande orgulho de termos um projeto de extensão, que é o nosso projeto Declare-se, que infelizmente esse ano não deu 100%, devido à nossa situação vivida, que todos estamos cientes, sabendo, né? E neste programa de extensão, onde o Declare-se é para a confecção das declarações de imposto de renda, nós temos sempre contado com a participação propriamente da Rosaura, né, e também do Programa de Educação Fiscal, que tem estado junto com a gente, tem participado e temos levado essas questões que são muito importantes, de podermos fazer doação na própria declaração de imposto de renda. Vamos estar comentando um pouco mais depois, né, Rosaura? Passar para a Virgínia também fazer a sua apresentação nesse momento. Isso. Vamos deixar a Virgínia falar agora, deixa eu ver aqui. Isso. Boa noite a todos, é um prazer ter sido campeada para vir para essa apresentação. Eu sou médica, trabalho no hospital universitário a minha vida inteira, então toda a minha vida profissional eu fiz lá dentro. A gente tem um programa que é um programa de extensão também da universidade, então nós não somos uma ONG, né? Nós somos, então, eu acho que é a única instituição que é governamental e não governamental, e nós temos um programa de extensão, que é o programa Turma do IC, né? E esse programa, ele beneficia as crianças com câncer, né? Então, eu acho que desde 2006, por aí, 2007, a gente tem feito já a arrecadação através da destinação dirigida, e isso nos proporcionou muitos benefícios no hospital universitário, né? Acho que daqui a pouco eu falo um pouco mais porque que a gente, mesmo sendo uma instituição governamental e tem coisas que, vamos dizer assim, o hospital e a estrutura de atendimento tem a obrigação de dar, e tem outras que não. Então, esse programa, vamos dizer assim, faz uma mescla, né? Então, a gente ajuda um pouco, porque é muito difícil para as famílias dessas crianças e para elas mesmo suportarem um tratamento que é muito pesado, né? Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Com certeza. Então, assim, a ideia hoje é a gente dar continuidade, né, Elionai,
falando da importância de ter a participação dos contadores, né, com a gente, no caso, tendo todo esse acompanhamento, porque muitos ainda falam, né, Virgínia, do medo de cair na malha fina, de não participar, de que é muito difícil e tudo mais. E aí a gente começou essa construção junto com o Espaço Contábil, e aí cada dia a gente tem trazido um contador para que ele nos ajude a difundir essa ideia de que não é difícil, que é muito pelo contrário, é bem fácil de fazer a destinação. Ninguém vai cair na malha fina por causa disso, certo? Pode cair por outros motivos, mas por fazer a destinação, se fizer corretamente, não há esse risco, principalmente porque agora é direto na declaração do imposto de renda, então não há nenhum problema, você já faz diretamente no programa da Receita Federal, então não tem esse risco, tanto que eu trouxe o delegado da Receita Federal no primeiro dia para ele já falar sobre isso. Depois a Paola também, que é representante da Educação Fiscal na Receita Federal, veio e conversou com a gente. E o que está me chamando a atenção, Eleonai, eu tenho acompanhado, eu vou compartilhar com vocês aqui, a quantidade de declarações que já foram entregues. E aí a gente tem acompanhado dia a dia, né, a quantidade de declarações entregues em Santa Maria. Então, no ano de 2020, está previsto, né, em torno de 68 mil declarações para serem entregues no ano de 2020 aqui em Santa Maria. Já foram entregues, né, até agora, e aí eu tenho acompanhado dia a dia, eu ligo todo dia lá para a Receita Federal, para a Rosane, para ela me dizer quantas foram entregues, né, até o dia de ontem. E até o dia de ontem, então, foram entregues 40.895 declarações. Na verdade, 60% das declarações já foram entregues. Mas aí a gente faz aquela outra leitura, né, Leonai? 40% das declarações ainda não foram entregues. E o que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem nessa situação toda, é o quê? Presume-se que essas declarações que ainda não foram entregues, normalmente são aquelas que têm um imposto devido maior, um imposto a pagar, e que fica mais fácil a gente fazer a conversa para que a pessoa faça a destinação. Eu vou deixar o Leonai agora conversar um pouquinho com a gente. Eu até tenho que trazer aqui, obviamente, tem que trazer à tona uma questão muito importante, que essas lives não são uma questão de convencimento, mas a gente pode ver, e é o caso do instituto aqui que a Virgínia traz, da nossa instituição, do IC, que vem trazer aqui, de certa forma, dizer como estão sendo utilizados esses recursos que são provenientes disso. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque eu, por exemplo, já faz muitos anos que faço essa doação para criança. Agora nós temos a possibilidade também de doação para o idoso, que é maravilhoso. Então, e que a gente pode, eu já vou discorrer melhor sobre isso até, mas talvez vá bater numa tecla que já foi batida, mas provavelmente alguns que estão assistindo hoje não estavam outro dia, eu acho que é muito importante retomar, né? Então, esses valores que são encaminhados, essas instituições a utilizam, e é muito importante. Vejam aqui o que nós temos hoje, o que vai ser apresentado pela Virgínia, vocês vão ver que é vital, e vejam bem, eu vou até entrar numa questão meio, de certa forma, sensível, mas a boca pequena a gente ouve dizer, a gente está pagando imposto, a gente não está tendo retorno disso. Pois bem, verdade ou não, é um momento muito bom da gente destinar aonde eu quero. Então eu vou lá e faço a destinação do meu imposto, pode ser na declaração, que agora estamos nesse momento, é por isso que a gente está aqui comentando isso, eu trazer na declaração, então, para quem eu quero destinar. Eu vou lá e coloco na minha declaração, por exemplo, eu tenho 2 campos lá, ou melhor, tem uma aba lá que vai ser doações diretamente na declaração. E dentro dela eu tenho duas abas ainda, uma vai ser criança e adolescente, e o outro vai ser para o idoso. Eu posso destinar 3% para cada um deles. Antes era só 3% para a criança, então agora eu posso destinar 3% para cada um deles. Então, eu vou lá e destino para criança e adolescente, por exemplo, 3% do imposto devido. É necessário, eu acho, fazer trazer uma informação aqui. O que é imposto devido? Então, digamos lá que a pessoa ganhou 50 mil no ano, vai ter um percentual a pagar lá,
vou colocar aqui, grosso modo, falando, grosso modo mesmo, até mais hipotética que grosso modo, a pessoa vai ter que pagar 2.500 de imposto de renda. Esse é o imposto devido. 2.500, ok? Nesses 2.500, a pessoa já teve valores retidos. Isto é uma coisa, imposto devido é uma coisa, o imposto que eu vou pagar agora é outra, ok? Então, assim, ó, pelo imposto devido eu posso doar 6%, sendo no máximo 3% para criança e adolescente, no máximo 3% para o idoso, ok? Eu posso só doar para criança? Posso só doar para o idoso? Também posso. É bom doar para os dois? Óbvio, a gente vai encaminhar diretamente para as instituições que têm necessidade, que estão na nossa cidade. Ali é só selecionar dentro daqueles campos que temos ali do programa de imposto de renda, destinar para o município de Santa Maria. Ele aparece nos dois ali. Então, a gente destina ali para o nosso município. Depois, o que eu faço? Vai acontecer assim. Então, eu teria 2.500. Digamos que eu tenha 1.500 retido na fonte, tá? Desse valor que eu tinha retido na fonte, deduz do total que eu devo, 2.500, eu vou ter que pagar R$1.000 ainda. Vejam bem, dos 2.500, eu posso pagar 3% para a criança e eu posso destinar 3% para o idoso, certo? Desses 2.500. Então, eu vou deduzir nessa parte dos 1.000 que eu vou pagar, eu vou ter 3 DARFs. Ou se eu vou parcelar esses R$1.000, né? Aí é outra questão, diretamente para o imposto, mas eu vou ter 3 DARFs, um DARF para a criança, um DARF para o idoso e o outro DARF, que é a minha dívida do imposto de renda, certo? O que eu tenho que pagar. O que vai acontecer de diferente aqui? Se eu vou fazer o parcelamento, essa parte da destinação eu já pago no primeiro DARF, que vai ser o DARF vencido agora ao final do mês de junho, tá? Então, se encaminham esses valores e depois que eu paguei o DARF, eu vou lá e entrego para o IC. E eles vão fazer uso disso para poderem esse recurso ser destinado para essa instituição depois, porque é o meu interesse fazer diretamente essa instituição ou alguma instituição que eu tenha alguma relação mais direta, enfim, aí vai ao critério de cada um. Mas a destinação vai ser feita àquele órgão, aquele instituto, aquela entidade, né, a filantrópica que eu tenho mais interesse, que eu tenho mais afinidade, e às vezes alguém pode dizer, mas lá não administram bem. Ok, eu levo naquele outro que eu julgo que administram melhor. É uma questão de foro íntimo, né? Mas encaminhe, então, diretamente aquele que eu acho que tenha mais habilidade ou que utilize mais adequadamente esses recursos. O importante é que a gente possa colocar esses valores diretamente à disposição dessas instituições, porque eles têm grande necessidade, a gente sabe, o governo não consegue atender a tudo e a todos, e quando a gente pode fazer isso, encaminhar essas destinações, isso é muito importante. Quem não esteja organizando, fazendo sua declaração, os contadores têm total conhecimento para poder fazer esses encaminhamentos. Também represento aqui o Espaço Contábil, o Sindicato dos Contadores, do qual eu faço parte, né? E todos lá nós temos certeza que tem condições de poder auxiliar e amparar quem quer fazer esses encaminhamentos. Encaminha um e-mail ali para o Espaço Contábil, pode ser diretamente a nós ali na faculdade, a própria Rosaura, enfim, a gente vai fazer com que o conhecimento chegue a quem tem a necessidade que possa fazer essas destinações. Isso é muito importante que aconteça. A gente entende que essas destinações elas alcançam diretamente as necessidades de quem tem, que é quem está utilizando o serviço dessas organizações que não são governamentais e que tem essa propriedade para fazer esse uso desses recursos, certo? É uma questão muito simples. De certa forma, para nós pode até parecer mais simples, né? Mas não é nada difícil de fazer. Então, utilizem esses recursos que vocês têm para poder fazer esse amparo. Outra questão interessante, mas eu não tenho nada para pagar. Vou pegar o mesmo exemplo. Eu tinha 50 mil que eu recebi no ano, eu tinha 2.500 que ficou já retido na fonte, e desculpa, eu pegar o mesmo exemplo, então eu devo de imposto de renda 2.500, eu paguei 3 mil. Então eu tenho 500 ainda para restituir. Ok, mas eu posso fazer essa doação? Claro que pode. É bom? É ótimo. Vejam por quê. Para o benefício próprio, tá? Além, obviamente, de auxiliar essas entidades, o que é muito mais importante ainda, talvez. Mas para o benefício próprio, eu vou lá e faço essa doação diretamente na declaração. Mesmo percentual 3% para o idoso, 3% para a criança. E aí, o valor do 500 que eu iria receber,
ele vai ser ampliado, porque eu vou precisar pagar um DARF agora, tá? Eu pago esse DARF dos 3% agora, ou os dois DARF dos 3% agora, e depois eu vou receber esses valores que eu estou deixando como doação, eu vou receber posteriormente junto com o valor que vai me ser ressarcido pela Receita Federal. Qual é o benefício particular que eu tenho? Além, obviamente, da satisfação em poder estar colaborando com a sociedade. E esses valores, eles vêm atualizados pela Selic. É uma excelente taxa de juro. Se tu deixasse esse dinheiro parado na poupança, não renderia. Nem um CDB da vida vai render como a Selic vai dar. Então, é um ótimo investimento também. Então, vejam bem, passa muito mais, e como eu falei, o principal da doação não é isso, mas passa muito mais que a mera doação. Eu ainda estou tendo benefícios em cima disso, isso é importante a gente destacar, porque às vezes parece que as doações estão só naquele imposto devido, ou melhor, naquele imposto a pagar, não do total devido. Naquele imposto a pagar tem, claro, mas não só dele, é do total de imposto que eu devo relativo ao ano calendário 2019, né? O ano base 2019, lá, o ano calendário 2020. Então, eu posso fazer nessas duas situações, mesmo eu tendo que pagar ainda o imposto, ou mesmo eu tendo o imposto a ser restituído. Então, é bem interessante trazer essas questões aqui, porque às vezes se torna de certa forma, pensando que só se eu tenho que pagar o imposto naquele ano que eu posso fazer essa doação. Não, de maneira alguma, eu posso fazer essa destinação também. Porque às vezes poderia a pessoa pensar, ó, eu quero muito doar, mas eu não posso porque eu não vou pagar. Não é, não. Então, tendo imposto devido, vai fazer a doação, sim. Espero não ter falado demais aqui, Rosário, tomar o tempo demais da Virgínia. Não, é tranquilo, Tá? tranquilo, a gente conversando. E aí, só para a gente reforçar, né, eu vou trazer mais um dado daquela tabela ali, para a gente explicar o quanto é necessário, né, Virgínia, a gente motivar as pessoas. Ó, no ano passado, então, foram entregues aqui em Santa Maria em torno de 64.526 declarações. Dessas, 27.950 foram pelo modelo completo. Dessas 27 mil aqui, 604 pessoas fizeram a destinação do imposto de renda para Santa Maria. Então, se a gente olhar aqui, esses números, tá, Virgínia? Eu só estou trazendo desse período da declaração, né, que é pelo DARF, tá? Então, você tem conhecimento que a gente tem outros números, né, que são os dos depósitos lá, que é aquela outra situação. Mas aqui a gente está comparando só esse período que é agora na declaração do imposto de renda. E aí, como o Eleonor estava comentando ali, o próprio sistema do programa da Receita Federal, ele calcula o valor que você tem disponível para fazer a destinação. E algumas pessoas acham que o valor que elas têm disponível é pouco para elas contribuírem, né? Algumas pessoas me dizem assim, não, R$300 não é tão pouco, ou R$500, ou eu estou apertada esse ano, eu não consigo fazer a destinação em questão. Se a gente fizesse esse cálculo aqui, pessoal, se cada uma das 27 mil pessoas do ano passado tivessem destinado R$300, nós teríamos quase 8 milhões de reais. E quanto que a gente arrecadou? 724 mil reais. Então, o potencial de Santa Maria são 23 milhões de reais. O que nós, né, Virgínia, o que as instituições podem fazer com todo esse recurso? E assim, não custa nada. Esse imposto você vai pagar igual. Ou ele vai para o governo federal e entra no Caixa Único, e aí a gente sabe de toda a distribuição que é feita, ou você define e esse recurso fica aqui em Santa Maria. Se nos anos anteriores já era necessário o recurso financeiro para as instituições, imagina agora com toda essa crise que nós estamos passando, com toda essa situação. É 23 milhões de reais injetado na economia de Santa Maria. Trabalho e renda na nossa cidade. Além do investimento que o Eleonor estava falando ali, que o nosso secretário de Finanças, que é economista, né, o Matheus Froza, ele gravou um vídeo para a gente explicando exatamente isso, que esse investimento, que esse valor, para quem tem imposto a restituir, é um investimento seguro, rentável e solidário, né? E então, imagina todo esse recurso, né, Virgínia? O que nós poderíamos fazer na nossa cidade com esse valor todo aqui? Para você falar um pouquinho agora.
Tá, eu acho assim, ó, a destinação dirigida, ela não quanto mais a gente falar, e quanto mais as entidades, as instituições, os contadores, enfim, toda a sociedade der força, a gente só tem a ganhar. A gente não faz, por exemplo, quando a gente faz, eu com toda essa tempo que eu tenho de destinação dirigida, também eu participo do CONDICA, né, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, sempre fiz parte na área dos projetos e na área de captação, porque como a gente não é uma ONG, a gente não pode pleitear outro tipo de benefício que não seja a destinação dirigida. Então, dos outros programas e das outros locais, a gente nunca participa. Então, eu sempre digo que a destinação dirigida, uma instituição não concorre com a outra. Quanto mais elas falarem, se eu falar para uma pessoa e vier outra pessoa e falar para a mesma pessoa, ela vai dizer assim, que bom, eu já estou dando, mas tem fulano que pode dar. Já teve gente que diz, mas eu prefiro dar para os velhinhos, porque eu tenho pena deles, porque eles são mais abandonados. Não tem problema, pode dar para eles, mas incentiva outras pessoas a também destinarem. Né? Então, quanto mais as pessoas falarem, quanto mais as pessoas fizerem isso que vocês falaram, vai lá, confere a instituição, vê o que essa instituição está fazendo com a destinação. E a outra coisa, assim, que esse dinheiro, ele é muito seguido, quer dizer, o projeto está lá, tem que ser seguido o projeto, a prefeitura acompanha, o conselho acompanha, uma instituição ajuda a outra. Então, quanto mais nós tivermos pessoas capacitadas e instituições que estão falando na destinação dirigida, mais a gente já consegue atingir essas outras pessoas. Quando nós começamos, nossa, quando a gente, sei lá, quando captou primeiro 100 mil, assim, foi uma festa, né? Porque o que existia era meio ridículo, vamos dizer assim, né? E depois foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu queria o primeiro milhão, e aí o primeiro milhão tá difícil de sair. Então, acho que é isso, né? Da minha instituição, na verdade, o hospital, por exemplo, o hospital dá toda a estrutura de exames, dá toda a estrutura de medicamentos que os pacientes precisam, de internação, né? Agora, a gente, com todos os aportes, a gente procura fazer outras coisas que, em princípio, o hospital, vamos dizer assim, não tem obrigação de fazer. Por exemplo, todos os nossos pacientes, a gente tem um planejamento para atendê-los num dia só. Então, eles chegam, coletam um exame para saber se está tudo bem, depois eles são examinados pelo médico e depois vão para fazer a quimioterapia ou vão para onde seria o tratamento necessário deles. Então, para eles poderem ser atendidos todos num dia só, eles têm que chegar cedo. Então, muitas vezes tem gente que vem de fora, mesmo os daqui têm que chegar lá às 7h30, 8h para fazer a coleta. E aí, muitas vezes, eles nem tomaram café em casa. Tem outros que vieram de ônibus, tem outros que vieram de ambulância. Então, o café é fornecido para a mãe e para o acompanhante. Eles não pagam nada pelo café. E isso, em princípio, o hospital nem tem como dar café da manhã para todo mundo. Né? O hospital tem que alimentar as pessoas que estão internadas. Né? Mas quem vai lá só para consulta, não. Depois o almoço, a gente faz um almoço solidário subsidiado. Né? Então, o dinheiro que a gente arrecada, ele participa das compras para esse almoço, mas, de qualquer maneira, a gente cobra uma taxa mínima, que acho que está em R$5 agora,
e almoça a mãe ou o acompanhante e a criança, né? Então, as festas que a gente faz, então, durante o ano, que tem Dia da Criança, Dia do Gaúcho, Dia das Mães, né? O Natal a gente já tem uma boa ajuda da base aérea sempre. Mas sempre a gente tem coisas para fazer, né? A gente tem voluntários, então os voluntários fazem as oficinas, porque uma coisa que a gente tem que se lembrar na minha instituição é a recuperação dessa criança. Então, hoje ela é uma criança que tem uma doença potencialmente fatal, e que, de uma maneira geral, eles têm em torno de 60%, 70%, até 80%, dependendo da doença, até 90% de chance de cura. Então, esses pacientes, eles têm um trauma muito grande com isso. E eles perdem escola, eles perdem de brincar como crianças, né? Eles recebem uma carga muito grande que eles têm que superar, junto com o pai, junto com a mãe, muitas vezes tem mais irmãos, os pais trabalhavam, aí em geral um acaba deixando de trabalhar, então a gente tem oficinas para renda, tem oficinas de leitura, tem uma biblioteca lá para as crianças, então isso tudo não seria possível sem esse aporte financeiro. E, além disso, esse aporte financeiro tem nos ajudado muito nas instalações também, que as instalações têm que ser agradáveis, eles têm que estar satisfeitos de estarem lá dentro, né? Eles não podem... Então, isso, muitas vezes, a gente também usa esse dinheiro ou para comprar algum equipamento que, às vezes, a universidade não consegue, o hospital não consegue. Então, tem muitas coisas que esse dinheiro nos ajuda e ajuda muito. O que a gente fez de maior lá, assim, nesse sentido, foi um prédio para o atendimento ambulatorial dessas crianças. Isso foi a universidade, o BNDES, que deu dinheiro a fundo perdido, a universidade cedeu o terreno, né? A gente teve colaboração do arquiteto, que foi o Valandro, a gente teve muitas colaborações para a estrutura interna, para o jardim, e é um lugar extremamente agradável. Eles entram lá e ficam felizes de estar lá dentro. Eles têm brincadeiras para fazer, eles podem se encostar numa almofada lá e ficar quietinhos se quiserem, podem jogar ping-pong, podem... tem uma série de coisas, podem ir para a biblioteca, tem uma série de coisas nesse período da manhã, enquanto eles ficam esperando, tomam o café deles e aí ficam esperando para serem atendidos. Porque o atendimento aí tem um lapso até que o exame fique pronto e aí eles vão ser atendidos. Então, e a outra coisa que é importante, eu não me apresentei aí, porque na segunda-feira eu vi a Ediane falando, né, que às vezes as pessoas acham que não quer ajudar os que devem alguma coisa para a lei. Que, tudo bem, eu acho que as pessoas têm a opção de ajudar quem elas querem, mas são adolescentes, né, que vão sair com uma profissão, vão sair com uma outra cabeça, porque eles foram ajudados, e aí, então, eles têm mais capacidade de construir a vida deles de uma maneira diferente, que estava indo para um lado ruim e passa a ir para o lado do bem. Então, eu sempre acho que esse dinheiro, em qualquer instituição que ele esteja, ele está fazendo um bem para a cidade. E as instituições precisam muito desse dinheiro. Com certeza. E o que a gente tem falado, assim, quando alguns nos perguntam, né, Virgínia, tá, e qual é a meta, então, né, para esse ano? Vamos dobrar, porque a gente conseguiu 604 pessoas no ano passado. Nesse ano, como entrou o idoso, né, que antes era só criança e adolescente, como entrou o idoso,
a gente vai dobrar o valor, né? Eu falei, quê? Olha quanto nós estamos trabalhando para dobrar só isso, né? Falei, não, meu teto é 23, eu vou estar trabalhando com 23. Aí o pessoal fala, não, 23 é o ideal, mas quem sabe? Falei, não, o ideal é muito mais, porque as pessoas que não são de Santa Maria também podem destinar para cá. Porque você sabe que esses dias um dos contadores que esteve comigo lá na prefeitura, porque eu assumi também a questão do ICMS, né? E aí eu tenho um contato mais direto com os contadores também. E aí, cada vez que eles chegam lá, um dos assuntos é a destinação do imposto de renda. E aí, alguns me colocando que eles têm alguns clientes que recebem por Santa Maria, né? E isso a gente fica assim, poxa, não acredito nisso. E a destinação deles não é feita para Santa Maria, é feita para outro município e alguns até para outros estados, né? E aí você fica pensando, meu Deus, né? Deixa eu abrir teu microfone. Eu fiquei impressionada, Virgínia, eu não tinha essa noção. Mas a gente recebe de outros municípios e de outros estados também. Uhum. A recíproca é verdadeira. A gente recebe de outros estados também. Então, isso vai, em geral, vamos dizer assim, eu acho que, atualmente, a gente atinge os conhecidos. Eu atinjo os meus conhecidos, a Ediane atinge os conhecidos dela, o Pão dos Pobres atende os dos conhecidos. Está na hora da gente sair dos conhecidos. A gente tem que ir para os desconhecidos e agradecer muito para eles. Né? Então, tá, não, eu sei, é tu que está lá, eu sei que está tudo bem, tá, o dinheiro vai ser bem aplicado e não sei o quê. Tudo bem, agradeço a confiança, mas assim, as outras instituições também estão bem e são assim, fiscalizadas. Elas são fiscalizadas pela prefeitura, a prestação de contas é para a prefeitura, né? Porque a gente sabe que esse dinheiro é um dinheiro público. E se ele não for aplicado da maneira que tem que ser, a gente tem que devolver. E devolve, já houve devolução. Então, mas é lógico que isso é uma situação que a gente não tem como falar isso para as pessoas todas, né? Então, eu continuo batendo naquela tecla. Quanto mais doadores a gente tiver, quanto mais destinadores a gente tiver, mais a gente vai conseguir arrecadar. E é interessante a gente ver esse público que a gente está atingindo, né, agora com esse espaço que a gente está tendo aqui, nas lives e tudo mais, né? Eu tenho, depois que eu conversei com algumas pessoas, porque eu sou da área de contabilidade, né, pessoal? Então, questão de comunicação não é muito a minha área, certo? E aí, algumas pessoas me disseram, olha, Osório, você tem que compartilhar na tua página pessoal do Face. E aí, então, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu estou com o meu celular aqui, né? Compartilhei a live com os meus amigos no Face. E aí a gente fica olhando assim, né? E aí eu tenho que dar um oizinho, assim, né? Fazer aquela comunicação para os pessoais aqui, para as pessoas que estão entrando. Né? Porque essas que comentam aqui do lado, eu consigo botar, por exemplo, aqui da Nádia, né? Eu consigo botar a imagem dela, a mensagem que ela está falando, né? E tudo bem. Olha que importante que ela está dizendo ali, ó. Que eu quero destinar meu pagamento do IR, né, para a turma do IC, só que não sei como fazer. Nós já vamos mostrar, né, Eleonai, como é que a gente faz tudo isso. Mas aí aqui pela minha pessoal, né, tem várias pessoas entrando aqui, mas tem umas bem de longe e tem umas muito especiais, assim, né. Então, a Ana Paula Rampelotto, esposa do delegado anterior aqui de Santa Maria, do Alexandre Rampelotto, que eles estão lá em Porto Alegre, né. E a Ana tem entrado todo dia aqui nas lives, né? Então, dá um abraço para ela, para o Alexandre, né? Grandes parceiros da Receita Federal e a Ana do INSS, né? Inclusive, já foi palestrante nas minhas atividades de educação fiscal. Aí eu vejo aqui o secretário Falck também, né? Nosso desenvolvimento econômico entrando também. Várias pessoas, e tem algumas amigas ali também. E a gente vai fazendo esse comentário, assim, para que mais pessoas comentem, compartilhem essa live, porque outras pessoas vão chegar, né? E aí a gente vai atingir esse público que a Virgínia está falando, que não são só os meus amigos, os amigos da Virgínia e os amigos do Leonai. Não, serão outras pessoas que vão ter esse conhecimento do quanto é fácil fazer a destinação.
E aí, eu acho que a Nádia, né, que perguntou, eu pensei em apresentar, Eleonai, aquela forma de como a gente fazer rapidinho aqui. O que você acha? Claro, Ou você quer claro. comentar? Deixa eu só aproveitar um comentário que a Virginia estava fazendo, aproveitar a sequência, né? Não perder o time. Ela comentava a respeito da devolução de valores feitas por algumas entidades que, embora tenham o projeto aprovado e tal, acabam não tendo a comprovação não é tão adequada. Nós tivemos no semestre passado, ali na FADISMA, nós tivemos um projeto que era um apoio ao terceiro setor. E isso acontecia, e de uma forma, é interessante nós vermos esse enfoque, porque a gente pode ver que o poder público também está analisando essas contas. Não é somente jogar o dinheiro para o setor privado, para o terceiro setor, e esse setor vai fazer o seu gasto e não vai ter comprovação, não. Tem uma comprovação. Inclusive, tem a Lei 3.019, se não me falha a memória, 2014, que é a que trata dessa captação de recursos públicos feito por essas entidades com recursos públicos. E essa lei ela restringe bastante a forma de apresentação da comprovação desses gastos. E como eu trabalho com a contabilidade pública, né, até estou na comissão do CRC, aqui da contabilidade pública, CRS, e a gente tem a sequência dessas comprovações seguem exatamente a contabilidade pública. Então, não adianta a entidade que recebe, ela não pode querer gastar a seu bel prazer. Vai ter que seguir projetos, disso que a Virgínia falava, né? E esse projeto tem que ser seguido à risca. Ele tem que ser aprovado e depois ele tem uma comprovação. Então, isso é outra questão que nos dá, assim, um amparo muito bom para fazermos essas doações. À medida que se faz essas doações, a gente sabe que tem alguém que vai estar analisando, fiscalizando, porque a gente sabe que nem todo mundo é 100% íntegro, né? E poderá ter algum desvio de conduta. E, nesse sentido, a gente sabe que os projetos são todos analisados. Outra questão que eu queria comentar, no semestre, sem ser no passado, no anterior, se não me falha a memória, nós tivemos uma aluna lá da FADISMA, a Kalinka, que ela fez um trabalho sobre um trabalho de conclusão de curso, né, sobre esses recursos, a destinação desses recursos por meio do imposto de renda. Ela chegou a uma das conclusões dela foi que as entidades elas têm um grande interesse, e até o gráfico ela analisava a arrecadação do imposto de renda solidário, e ela dizia que as entidades entendem como 100% relevante essa distribuição dada. Todas as entidades entendem como de extrema importância, e que ocorre por meio dessa destinação, né, melhorias na estrutura, manutenção, compra de materiais, contratação de profissionais e até mesmo reforma que podem ser realizadas por meio dessas destinações. Então, isso é um estudo científico, com comprovação científica, com metodologia científica que a gente tem feito aqui em Santa Maria, dentro das entidades de terceiro setor aqui do nosso município, que sabem da necessidade e destacam como ocorre essa aplicação. Isso para nós é muito importante, ver que esses recursos que são aqui destinados ficam no município para nossas entidades que apoiam aqueles necessitados, mesmo no caso do IC aqui, pessoas que podem vir de fora, que são da região, né, mas que recebem esse apoio muito necessário. Isso para nós é muito importante, realmente, sabendo que existe, de fato, que há uma necessidade de comprovação, que há uma fiscalização em cima de tudo isso. Rosaura, tu quer apresentar? Isso, eu vou passar então aqui rapidinho, só para a gente responder a pergunta que surgiu ali, de como fazer então a destinação especificamente, né? Então aqui a gente fala direto da campanha que nós temos aqui em Santa Maria, que hoje tem o nome de Imposto Solidário, né? Essa campanha começou em 2017, que é uma campanha de destinação do imposto de renda. Os beneficiários esse ano, então, são 17 projetos, sendo 14 do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e mais 3 instituições dos idosos. Quem pode destinar? Então, conforme previsto na legislação federal, no caso, só podem destinar as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo. Até quando? Nesse ano, diferentemente, né, pela situação que nós estamos, a entrega da declaração foi prorrogada até 30 de junho.
Então, estamos aí na reta final, né, de declaração. Quanto custa? Esse aqui eu gosto de até colocar mais especificamente, né? Não custa nada, que era o que a gente tinha comentado anteriormente, porque o valor destinado, ele será abatido do valor total a ser pago ou somado ao valor a ser restituído. E aquilo que o Lorelai tinha colocado, né? Atualizado pela taxa Selic. Isso é de fundamental importância. Então, como é que a gente faz essa destinação? Depois da gente lançar todas as... isso a gente vai falar, então, no caso, para quem faz a declaração sozinhos, né? A gente fez uma pesquisa, Eleonai, e em que 50% das pessoas responderam que fazem a declaração com o auxílio de um contador e 50% responderam que fazem sozinhas. Então, a gente vê a força do contador, né? Para nos ajudar tudo isso, né? Então, depois da pessoa lançar as receitas e despesas, o próprio programa da declaração do imposto de renda, ele vai te apresentar as duas opções, por deduções legais ou pelo desconto simplificado. E aí, cada pessoa vai escolher aquela que se beneficia, né? Nesse caso aqui, se ela escolher, então, o imposto a pagar menor, ela vai escolher deduções legais, que é quando pode fazer a destinação. Então, vai abrir uma outra aba, né, que é deduções. Na verdade, o programa chama doações, né? Mas aí é um conceito que a gente tem teórico, certo? Porque é aquela só, você só pode doar o que é teu. E o imposto de renda não é teu. Você vai pagar para o governo federal, entendeu? Ou vai deixar em Santa Maria, a escolha é sua. Mas está lá doações diretamente na declaração. Você clicando nesse campo, vai aparecer, então, a possibilidade que esse ano nós temos para destinar até 3% para criança e adolescente e até 3% para o idoso. Não tem como destinar nesse período 6% para criança ou 6% para o idoso. É até 3% para criança e até 3% para o idoso. Você clicando em novo, o próprio programa da declaração do imposto de renda vai dizer ali o valor que você tem disponível para fazer a destinação. E aí era aquilo que a gente estava comentando antes. A nosso desejo é que você pegue esse valor integral aqui e coloque ali para destinar. Mas vai que nesse momento você não tenha essa condição, faz o que a tua renda permite, mas contribua. Qualquer valor é necessário. Qualquer valor é de extrema significância para a gente. Depois, você vai clicar, então, aqui no Fundo Municipal, vai escolher o estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Santa Maria. E vai preencher ali no valor que você vai destinar. Vai fazer esse mesmo procedimento para o outro fundo, que é o fundo do idoso, e que isso é o permitido nesse ano. E vai verificar que o valor que você tinha a pagar, ele diminuiu em função do valor que você fez nos outros dois DARF, certo? Então, qual é a sugestão? Depois disso, você vai imprimir, como o Eleonai já tinha colocado antes, 3 DARFs, né? Um DARF que é para o pagamento da Receita Federal, um DARF que é para o Fundo Municipal do Idoso e o outro DARF que é para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Então, essa é a situação. E aí, aqui em Santa Maria, depois de muita luta, né, Virgínia, a gente tem uma legislação que permite você escolher o projeto que você quer destinar, certo? Então, o que acontece? Você tem também, você pode terminar o teu processo aqui. Fez a destinação, pagou o teu DARF, o recurso foi para o Fundo da Criança e foi para o Fundo Municipal do Idoso. Se você quiser continuar o processo e escolher o projeto que você quer incentivar, você entra lá na página da Prefeitura de Santa Maria, em Imposto Solidário, nessa caixinha que aparece aqui, ó, nessa primeira caixinha laranja ali, você faz um pequeno cadastro, né, com nome, e-mail, e escolhe o projeto que você quer incentivar. Aqui estão os projetos que estão aprovados nesse ano, que estão recebendo a destinação para esse ano, que são os 14 do Condica e os 3 do idoso, certo?
você anexa o teu comprovante do DARF, do documento de arrecadação fiscal, marca aqui e encaminha. Quem recebe essa informação sou eu. Então, eu passo para os conselhos, né, tanto da criança e adolescente quanto do idoso, para que seja feito esse repasse. Você também pode encaminhar diretamente para os conselhos, lá no Conselho da Criança e Adolescente ou no Conselho do Idoso. Ou também você pode entregar diretamente para a instituição que você quer apoiar. Então, quer apoiar a turma do IC? Entra em contato com a turma do IC e entrega lá o comprovante. Então, eu acredito que isso foi um grande avanço, né, Virgínia, que a gente conseguiu. O prefeito, hoje ele não conseguiu participar com a gente, mas ele sempre manda um recadinho, né? Então, sempre um dos recados dele é que o contador que está aqui faça o chamamento aos demais contadores, porque o contador tem a força. E aí a gente viu aqui o Luiz Carlos, né? Nosso amigo Luiz Carlos, ele já esteve com a gente semana passada, né? Então, ali, ó, a média das declarações do ano passado, das destinações, foi R$ 1.200, tá? Então, por isso que a gente está falando. As declarações que estão daqui para frente são aquelas bonitas, assim, que pode destinar um valor bem significativo, tá? E o outro recado que o prefeito colocou para a gente e cobrou dos dois secretários, tanto de Desenvolvimento Social quanto do de Finanças e quanto de mim, e que a gente retransmita aos conselhos, ao Fundo da Criança e ao Fundo do Idoso, para que os recursos sejam aplicados o mais rápido possível. Ele não quer dinheiro parado na conta. Olha que coisa boa! É tudo que a gente quer, não é isso? Não é, Virgínia? É tudo que a gente quer que o dinheiro chegue e assim, ó, que a gente esteja comemorando aqui, ó, em agosto, quando esse dinheiro entrar, que a gente já consiga distribuir para as entidades, né? E comemorar tudo isso. Fica com quem a bola agora? Com o Ironai ou com a Virgínia? Pode ser comigo. Isso. Eu achei ótima essa novidade, eu não conhecia ela ainda, não sabia que ela estava, da pessoa poder destinar ali, né, já avisar no que faz o pagamento, e aí não precisa fazer mais nada, mas a gente recebe, e não precisa ser original, né, pode ser uma cópia, desde que tenha autenticado pelo banco, né, e eu acho assim que realmente isso tudo bem bem que a gente está comentando, isso ajuda muita gente, ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu faço parte do Condica também já há muitos anos, participei com a Jane Sassi na diretoria, e o nosso conselho, o Conselho da Criança da Adolescente, ele é muito atuante. Ele é muito atuante e procura, assim, destinar bem para onde vão esses recursos, né? Se a instituição realmente, vamos dizer assim, tem condições de fazer aquele projeto que ela está se propondo, né? Então tem um grupo que faz as visitas para ver como é que estão indo essas instituições, por exemplo, e às vezes a instituição devolve, ele falou, às vezes não é porque a pessoa não fez um desvio, alguma coisa, não é só por isso, às vezes a instituição fez um projeto para uma determinada, fez para construir alguma coisa, e aí não teve dinheiro suficiente para isso, e aí não tinha mais nada no projeto que ela pudesse usar o dinheiro, então ela tem que deixar o dinheiro, ela não recebe o dinheiro, porque ela vai receber o dinheiro para o projeto que ela fez. Né? Algumas coisas, às vezes, podem ser trocadas, né? Então, o objetivo, às vezes, eu precisava comprar uma geladeira, só que daí eu ganhei a geladeira, ganhei de alguém que foi lá e doou a geladeira. Então, esse dinheiro eu preciso usar para outra coisa, porque eu não preciso 2 geladeiras.
Então, isso tudo, nas reuniões do conselho, a instituição pede autorização, ela diz o que ela vai fazer com o dinheiro, a assembleia do CONDICA vai dizer se aceita ou se não aceita, e isso é aprovado ou não. Então, se é aprovado na reunião, isso vai para a prefeitura poder fazer o aditivo dizendo que está aprovado essa troca. Então, é tudo muito controlado, e eu acho que é ótimo que seja assim, porque aí dá transparência, né? Porque às vezes é difícil, eu dizer, comprei tanto de pão. É complicado isso, muitas vezes, né? Então, para dizer assim, para quem está destinando, mas eu não quero destinar para as pessoas comprarem pão, eu quero para uma outra coisa, e que isso às vezes também não dá, porque a instituição tem as suas necessidades, porque todas elas são mantidas, né, com dinheiro de doações, são com dinheiro da própria comunidade, né? Então, assim como agora eu estou precisando de uma coisa, daqui a pouco eu estou precisando de outra. E esse dinheiro do imposto de renda é uma coisa que a gente tem que frisar bastante. O meu projeto foi feito no ano passado. Todos os projetos foram feitos no ano passado. Então, hoje, a minha necessidade vai ser outra, completamente outra, né? Porque o mundo muda, as coisas mudam, a roda gira, e aí, então, eu tenho que trocar os meus objetivos no projeto. Então, isso são coisas que podem ser feitas desde que o projeto seja um projeto abrangente. Se é um projeto muito específico para uma coisa, ele fica muito amarrado, e aí a pessoa, às vezes, não pode mais fazer o projeto, não consigo mais fazer esse projeto. Então, devolve o dinheiro, e esse dinheiro vai para o fundo, e ele não vai para o fundo e fica ao léu, não, ele é redistribuído através de editais, aí existe uma concorrência entre as instituições dentro do projeto. E cada instituição entra com um projeto, e esses projetos têm regras para serem feitos, para serem preenchidos, e eles vão ganhando notas em cada ponto específico que é analisado, e aí uns ganham e outros não ganham, enfim, mas esse dinheiro é distribuído, ele não vai ficar lá parado. Virgínia, está entrando algumas perguntas aqui que a gente vai ter que dar uma resposta, né, Leonardo? No caso aqui, a Nádia está perguntando, o meu valor do pagamento já foi colocado para ser pago automaticamente no Banco do Brasil. Quero saber como posso direcionar. Aí era aquilo que a gente tinha colocado, né, Leonardo? Depois de fazer o pagamento do DARF, depois você ter o comprovante do DARF, daí você tem aquelas 3 opções. Ou você entra na página da prefeitura e preenche lá os dados e anexa o comprovante e escolhe a entidade, ou você entrega diretamente nos conselhos, nos fundos municipais da criança, adolescente e do idoso, ou ainda diretamente nas instituições. Não é isso? Sim, mas eu acredito que a Nádia está questionando que eu acho que ela não teria colocado um direcionamento, não sei se foi isso. Eu acho que Porque se foi direcionamento, eu acho que sim, né? Se foi, ela não tinha colocado essa destinação, então ela pode fazer retificadora, e essa aí vai gerar novamente os DARFs de uma maneira diferente, e esse DARF que ela já colocou para a primeira parcela, né? Se ela já colocou para débito, por exemplo, que ela já foi debitada, depois a Receita Federal vai fazer essa compensação para ela. Então não vai ter problema nenhum. Então ela vai pagar esses DARFs agora, esses DARFs que serão da destinação, e a outra depois ele vai ajustando nos saldos. Ela pode gerar por exemplo, ela pode gerar um valor menor de DARF para fazer um pagamento para compor, né, aquele DARF inicial que ela pagou diferente. A gente pode até auxiliar ela, Ana, amparar melhor lá, se ela quiser trazer essas dúvidas diretamente, não tem problema nenhum. Tem outra até uma questão que foi colocada ali, eu esqueci de copiar o nome do senhor que tinha feito, ele questionou até um comentário que eu tinha feito antes, né? Quando tem a restituir, você retira da restituição ou do que fica para a receita? Sendo mais, bem simples mesmo, do que fica para a receita é o valor que vai para a doação.
É este valor que vai ser destinado. Então, a parte que vem da restituição, só que aí não confundir, aqui o seu tio, Lopes. Então, o que vai acontecer? Essa parte que tu tem, o que a gente chama de imposto devido, né, que é o que vai ficar para a Receita. Então, é dessa parte que tu vai fazer a doação. Todavia, aí tem uma questão de jogo de valores, o que é diferente, tá? Então, este valor que tu vai pagar como DARF agora para a destinação, depois vai entrar na tua restituição também, tá? É isso que vai acontecer. Mas o que tu vai destinar é do valor que fica para a Receita, do valor que tu tem que pagar de imposto mesmo, não daquilo que tu tem a restituir. Foi muito bem colocado pela Virgínia, até essa questão dos projetos que acabam devolvendo os valores. Nós fizemos alguns atendimentos lá e a gente não viu nada errado nos atendimentos no sentido de dolo, de intenção, nada. Mas é bem isso que a Virgínia colocou. São bem questões mais formais, eu diria formais para não dizer mais burocráticas, né? Mas é uma questão de formal da contabilidade pública mesmo. Porque há essa necessidade, e ótimo exemplo, vou até aproveitar o teu exemplo, Virginia. Se tinha uma necessidade de uma geladeira, mas alguém foi lá e doou uma geladeira. Aí eu vou ter que adequar essa classificação à medida da contabilidade pública. Então, eu posso comprar outro bem de capital que esteja vinculado a essa necessidade do projeto, né? Então, é possível fazer essa adaptação, sim, e, obviamente, respeitando todos os trâmites legais. Eu quero aproveitar ainda e falar outra questão em relação aos contadores. Deixa eu só te mostrar aqui, olha, você já arranjou, a Nádia disse que vai entrar em contato com você, tá? Perfeito. Ali, tá. Pode deixar até acho que está na própria página do Educação Fiscal, está no meu Facebook ali, mas até o meu e-mail é elionai.postiglione@fadisma.com.br. Pode mandar o e-mail ali também, tá bom? elionai.postiglione@fadisma.com.br. O CFC e o CRCRS têm uma campanha para isso. Ontem, se não me falha a memória, se não foi hoje, eu fiz inclusive uma publicação nos meus stories do Instagram, exatamente dessa campanha do CRC, sobre essa doação. E o espaço contábil aqui em Santa Maria também é imbuído nisto, de todos os contadores apresentarem as pessoas que vêm trazer a eles para fazerem as suas declarações de imposto de renda, para confeccionarem, de fazer esses encaminhamentos. É bem o que o Luiz estava agora conosco na live aqui, estava apresentando, né? Que tinha feito um encaminhamento agora na destinação no valor de 1.560 do seu cliente. E aproveitar o que a Nádia falou, a questão do débito em conta, rapidinho, ótimo, esse e-mail pode mandar sem problema, a gente auxilia à medida que for necessário. Em caminho também, nós temos alguns alunos que sabem fazer, nosso programa Declare-se, a gente fez capacitação e não podemos fazer prática, em caminho para os alunos também que fizeram essas oficinas de capacitação. Então, quem fez encaminhou para débito em conta, e neste momento, não é possível mais encaminhar a primeira parcela para débito em conta. Vai ter que ser DARF, certo? As demais parcelas, se quiser parcelar, né, enfim, o imposto devido vai parcelar, as demais podem ir para débito em conta. Então, agora serão gerados 3 DARFs, né? Um DARF do imposto, um DARF para criança e um DARF para a questão do idoso também. Vou só reforçar aqui, você chamou a Zeutil, que é a nossa professora. Mil perdões. Está o senhor na frente ali. Mil perdões. Tá bom, valeu. Mas é bem isso, pessoal. Então, assim, nós já estamos se encaminhando. Vocês viram? Eu falei, né, Virgínia, que passava rápido, né, o tempo. Então, a gente já estamos fechando a primeira hora já, né? Então, a ideia é que agradecer cada uma das pessoas que comentou, participou com a gente. Olha aqui o Adilson de novo, né? O Adilson Cato, nosso grande parceiro. Ele já tinha entrado antes e dado parabéns para a Virgínia pela quantidade de tempo, né, Virgínia, que você está nessa história aí. Eu sei, eu admiro, faz muito tempo. Então, várias pessoas entrando aqui, isso é muito interessante. Agradecer cada uma das pessoas que estiveram com a gente aqui hoje. Lembrar que essas lives, elas estão gravadas no Face do programa. Então, vocês podem entrar lá, compartilhar,
A gente está fazendo algumas outras... ontem a gente entrou em contato com o professor Luciano Matana, da UFSM, e ele também vai nos dar uma ajuda na questão da divulgação das mídias, né? Já deu umas orientações hoje, e a gente vai fazer uns trabalhos interessantes, assim. Eu só tenho a agradecer cada um de vocês que está aqui, e o fato de poder estar à frente do programa de educação fiscal, de ter trazido essa ideia para cá, lá em 2002, e desde então trazendo pessoas, conquistando o apoio, e estar nesse ano de 2020, completando 18 anos de programa de educação fiscal, e tendo 4 instituições de ensino superior com projetos de educação fiscal, né? A FADISMA, a FAMES, a UFN e a UFSM, porque a UFSM está com a gente desde 2010 com o projeto institucional, mas desde 2004 ela tem atividades de parceria com a gente, né? Então, eu só tenho a agradecer. Esse ano é maravilhoso. Todas as nossas escolas que participam, municipais, as estaduais, as particulares que estão com a gente. E agradecer vocês dois, né, por estar aqui hoje. Pessoas que eu admiro muito e que fizeram uma excelente live, né? Pode ver a quantidade de comentários que estão com a gente. A quantidade de pessoas também, se a gente for analisar, estamos nesse horário, né, 8 horas da noite, tratando desse assunto de tamanha significância, e vamos continuar. Nós temos lives até sábado com as instituições, e hoje, quando eu mandei o convite para a live de hoje, uma outra colega entrou em contato e não é do Fundo da Criança e do Adolescente, mas é também da destinação do imposto de renda e dos outros tributos, né, que é a questão do Teatro 13 de Maio, que também a gente pode fazer. E daí eu já marquei com ela, vamos fazer semana que vem também, tudo bem, vamos seguir o trabalho, né? Porque é gratificante. Tá? Então, eu coloco para vocês, para suas considerações finais. Começamos com a Virgínia. Primeiro as mulheres, né, Leonai? Bem, foi esse o adjetivo, né? Não foi do preferencial. Mas eu só tenho a agradecer, eu acho que esse é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito e vai continuar fazendo, porque a gente sabe que continuam os descrentes, né? Queria mandar um abraço para todos que entraram ali, que eu não consegui ver todos, porque eu tenho que ficar fazendo assim para poder ler, e fica com o pescoço lá. Então, na verdade, eu tenho que agradecer e pedir realmente que as pessoas façam a sua destinação para qual instituição quiserem. Tem Pão dos Pobres, tem CD Dica, tem a Turma do IC, tem um projeto lá das irmãs lá lá de Camobi, tem muitos projetos que eu agora falhou a memória, mas qualquer um deles que for destinado vai ser muito importante o aporte do dinheiro para essas instituições. E agradecer a todos os contadores que têm nos ajudado e convidar os que ainda não entraram nessa, que eles entrem também. Tá? Um abraço para todos. Bom, encerro, então, falei bastante, né? Espero não ter tomado o espaço todo, né, Virgínia? Mas é gratificante a gente poder participar disso tudo mesmo, né? A gente já tem participado junto com a Rosaura aqui, e a intenção nossa, como cidadão, como participante desse contexto todo, é que a gente possa amparar, possa auxiliar, principalmente para que quem tem a necessidade receba esse amparo, quem tem a necessidade receba esse auxílio. Esse é o fundamento principal de tudo isso que está sendo feito aqui. Agradeço o convite da Rosaura, né, a participação junto com a Virgínia aqui, e a gente permanece sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço para todos. Valeu, eu que agradeço. Então, assim, reforçando, né, amanhã, a Virgínia estava colocando ali, amanhã nós temos, então, o Lar de Joaquina, que vai apresentar o projeto dele, adequando o espaço de convivência, né, fortalecendo vínculos. E na sexta-feira nós temos a APAI. No sábado a gente tem o Tabor. E ainda semana que vem a gente vai... Ainda estão faltando algumas instituições,
que a gente fez os convites e elas não apareceram ainda, mas como surgiu essa possibilidade, o SESC também quer fazer uma live na semana que vem com essa questão da destinação, e eu acho que eles têm aquele projeto Mesa Brasil, que é bem interessante. Não é especificamente da destinação do imposto de renda, mas são outras formas que a gente tem que ajudar. E eu acredito que quanto mais parceiros nós tivermos nesse momento, como a Virginia tinha falado, mais pessoas falando a respeito disso, nós teremos mais adeptos, né? E a gente consegue atingir um número maior. Então, de minha parte, eu reforço, então, o agradecimento por mais do privilégio de ter estado com vocês, né, nessa live. E a gente continua aí, se cruza por aí, não é isso? É isso aí. Valeu, então. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Valeu.